Dan 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 chegou aos streams e já posso dizer que é um dos melhores animes deste ano. Ele mistura sobrenatural com aliens, comédia romântica, vida escolar e tudo mais. E ele faz isso de uma maneira louca e genial. No começo, você acha que ele é muito louco, e depois, você tem certeza absoluta. O anime começa com Momoe Ayase saindo na porrada com seu agora ex-namorado, porque, digamos, ela não queria coisar com ele. Ela já dá logo um chutão nele e o pau quebra. No fim, o cara termina com ela e ainda joga no chão. Depois disso, ela aparece na sala de aula pedindo para que as amigas a consolem. As amigas dizem que não sabem o que ela viu nele, e então ela diz que ele se parece com Ken Takakura, que é um ator que ela admira muito, e reclama dizendo que não sabe se vai encontrar um cara igual a ele, que seja másculo, e as suas amigas dizem que homens assim são escassos. Então, dando um rolê pela escola, ela vê um menino nerd sendo zoado pelos colegas de classe. Como a Ayase é popular na escola, ela senta perto do aluno e pergunta o que ele está lendo. Enquanto ela faz essa pergunta, ela já manda uma encarada em direção aos alunos, e eles deixam de tacar a bola de papel no aluno nerd. Ela então sai da sala sem deixar o nerd falar nada. Depois, andando pelo corredor, o nerd vai atrás dela e diz que sabe que ela tá muito afim. Ela diz que não é nada disso, e ele retruca falando que não está falando de beleza, e sim disso. Então, ele mostra o livro que estava lendo sobre ocultismo. Ele explica tudo o que sabe sobre o assunto e diz que alienígenas existem. A Ayase diz que o jeito nerd dele tá irritando ela e fala que é por isso que ele não tem amigos. Ela então tira um barato e vai embora. Mas assim que estava indo embora, ela fica com um peso na consciência e devolve o livro para ele e diz que não acredita em aliens, mas acredita em fantasmas. Ah não, aí ele extrapolou. Então, o nerd com uma voz de sarcasmo e uma risadinha diz que acreditar em fantasmas já é demais, né? Os dois se encaram e a Ayase diz que sua avó é uma médium e fala de pessoas possuídas. O nerd rebate dizendo que pessoas doentes podem parecer possuídas por terem convulsões também, e eles não estão com espírito no corpo. Então, sem chegar ao veredito de quem tá certo, eles fazem uma aposta. Quem provar que está certo vai virar serviçal do outro. Então o nerd manda a Ayase para uma instalação desativada que dizem ter aliens, e ela manda ele para uma rodovia fechada que dizem na internet que tem assombração. Eles mantêm contato por telefone. O nerd diz que onde ela está tem relatos de abduções, onde fazem experimentos com humanos e depois apagam suas mentes. Do lado do nerd, ele chega num túnel ao fim da rodovia e diz que vai provar que fantasmas não existem. Mas dá pra ver que ele tá se cagando de medo, só de estar ali esperando fantasma. Bom, ele faz um tipo de mantra e a Ayase diz que é perigoso falar alto ali, então ele faz esse mantra mais baixo. Eles começam as buscas pelos locais e a Ayase explica como era conviver com a sua avó quando ela era criança e que a sua avó tinha ensinado um gesto para ela fazer antes de sair que dava proteção. Todos da escola zoavam ela e ela nem ligava porque ela amava sua avó. Mas ela se sentiu mal quando o garoto que ela gostava começou a zoar também. Ela parou de falar com a sua avó durante um tempo, mas diz que fica irritada quando tiram sarro da sua família, porque ela ainda assim ama muito a sua avó. Então ela pergunta por que o nerd gosta de ocultismo. Ele diz que não é por nada e que não precisa de um motivo. Então ele para e vê pegadas de sangue. Toma um susto daqueles e vira para trás para ver quem é. Ele não vê nada e quando se vira, tem uma velha acabada bem na sua frente. Então ela diz uma frase maluca que faz o riso vir com força. Abre aspas, hein? Eu deixo você chupar minhas tetas, então deixa eu lamber seu bilau aí? Te confesso que essa frase me pegou com força, eu comecei a rir demais, mano, que bagulho louco. O nerd sai correndo em desespero e pelo telefone a Ayase diz que ele não pode correr da velha. Então, o túnel que ele tá correndo vai ficando com a saída mais longe, parecendo que ele tá diminuindo. E a Ayase diz que ele não pode deixar a velha passar na sua frente, que se ele perder uma corrida com a vovó Turbo, ele será amaldiçoado. A Ayase entra em desespero e corre para ir de encontro com o nerd. Ela não consegue, pois neste momento aparecem aliens. Isso mesmo. Ela corre, mas eles a capturam. Então, ela acorda em uma mesa de teste, só com as roupas de baixo.
Eles se apresentam como serpoianos e que são do planeta Serpo. Neste planeta, eles são todos machos e se reproduzem através da clonagem. Porém, unidades idênticas não provocam evolução biológica e que as emoções básicas também foram eliminadas. Então, agora, para recuperar as funções reprodutivas similares às humanas, eles querem as bananas dos humanos. E daí saiu uma fucking banana de ferro das calças deles, mano, que loucura. E ele diz que tá na hora do sexo. E diz que depois disso vão extrair o útero e a banana da Ayase. Ela reclama que namorou um babaca, mas não perdeu a virgindade e que um alien idiota não vai tirar isso dela. Então eles soltam um tipo de raio do tesão, que vai deixá-la com vontade. Nessa hora, o telefone dela toca e o alien atende. Nessa que ele atende, ele já toma logo um golpe e sai a vovó Turbo do celular e morde a banana de ferro do alien. Mas aí conseguimos ver que era o nerd, e até aqui a Ayase chama ele de Doutor Ocultismo. Ele diz que foi amaldiçoado, que não consegue controlar o corpo. Então a velha toma controle do corpo dele e diz: "Deixa eu lamber esse Bilal?" Os aliens entram em combate contra o nerd possuído e o nerd sai arrancando todas as bananas. Mas os aliens são fortes e eles conseguem derrubá-lo várias vezes. Então ele conta que, naqueles flashbacks, né, que sempre rola no meio das lutas, que ele tentou contato com os aliens várias e várias vezes e ele nunca foi respondido. E por acreditar nisso, ele era zoado e ninguém reconheceu sua existência. Então veio a Ayase e falou com ele, e apesar de tudo, ela o protegeu. E agora ele não vai deixar nada de mal acontecer com ela. Mas os aliens são muito fortes e derrubam ele de novo. Então eles começam a jogar o raio do tesão de novo. E com isso, a Ayase tem uma lembrança da sua avó ensinando a canalizar o seu Ki. Depois de uns flashbacks, ela consegue liberar um poder incrível. E o alien suspeita de ter estimulado demais suas ondas cerebrais. E com isso, ele liberou os chakras da Ayase. Então a Ayase agradece a avó dizendo que ela era uma médium de verdade. Com isso, ela dá logo um chutão no alien e acaba destruindo a nave que eles estavam. Mas aí, como o nerd estava possuído ainda pela vovó Turbo, ele ataca de novo. Mas agora, a Ayase consegue revidar com os seus poderes sobrenaturais. E com isso, ela libera a possessão da vovó Turbo. Mas antes de ir embora, a velha diz que está com o Bilal dele. E é literalmente, ele não tem nada lá. E que ele continuará amaldiçoado enquanto ela tiver com o seu Bilal. A velha manda eles irem até o túnel, porque ali já era longe demais para os poderes dela, e que lá ela ia os enfrentar como eles quiserem. Antes da velha sumir, a Ayase ainda diz para ela devolver a piroca dele. Mas a velha vai embora e a nave alienígena cai. Os dois sobrevivem. Bom, eles debatem dizendo que acreditam agora em fantasmas e aliens. A Ayase, agora com seu poder, consegue segurar a maldição do nerd sem ele virar um monstro doido que ataca tudo. Ele dá suas roupas para ela e diz que vai encontrar a velha sozinho. Mas a Ayase diz que depois dessa experiência não pode deixá-lo ir sozinho. Então o nerd pede para que a Ayase coloque as roupas porque desse jeito ele não vai conseguir falar com ela direito. Então o coração da Ayase bate mais forte e fica acelerado. Ela diz que se surpreendeu por ele ter dito uma frase das falas do Ken Takakura. Então ela diz que precisa se acalmar, e então, pela primeira vez, ela pergunta o nome do nerd. E é aí que ele responde: Ken Takakura. Uma explosão foda acontece atrás da Ayase, e a câmera se aproxima cada vez mais do seu rosto, e então acaba o episódio. E eu te digo, foi top demais. Eu acompanho o Dan 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 pelo mangá, e digo que o primeiro episódio do anime não perdeu em nada pro mangá. Esse plot no nome, no final do episódio foi muito bom. E toda a loucura dos aliens e de sobrenatural trabalham muito bem. E mais pra frente, nós conseguimos entender como um tá ligado com o outro. Bom, agora vamos aguardar pelos próximos capítulos, né? Eu espero que tenham gostado e já peço que se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo de Dan 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 e de outros recaps também. Um grande abraço, fui!